Secretário, quais são os próximos passos agora? A extinção dessas fundações vai ir adiante? Sim, primeiro eu queria colocar, Escola, porque teve todo um processo de negociação, né? Então o governo, sempre respeitando os trabalhadores, querendo dar as melhores condições, e que foi ofertado as melhores condições, já vem se discutindo, né, em várias reuniões nesse período aí praticamente de 10 meses. O que se necessitou recorrer ao Supremo? Na condição daquilo que está se vendo que não se estava tendo os encaminhamentos e as soluções, e que uma decisão da Assembleia Legislativa encaminhada pelo governo, aprovada por lei no final do ano passado, e que não estávamos tendo êxito nesse encaminhamento, por isso essa estratégia do governo, da nossa Procuradoria-Geral do Estado, que teve êxito, que nós temos que dar os parabéns por essa iniciativa, e a coragem do governador de decidir até uma lei já que tinha sido aprovada, foi importante todo esse processo. E nós já temos até os parâmetros, né, daquilo que o Estado vai ofertar e vai dar as condições para a desativação dessas empresas. Sempre é importante salientar que essa decisão vem num conceito da modernização administrativa do Estado, do enxugamento do Estado, em fazer com que o Estado possa se preocupar cada vez mais com aquilo que é a sua atividade fim: saúde, educação, segurança e infraestrutura, para fazer com que o Estado possa retomar o seu crescimento, e gerando emprego, gerando renda. Agora, a partir dessa decisão, que ela foi muito importante, né, agora nos dá a possibilidade de implantar aquilo que já vinha sendo tratado com essas empresas desde o seu início da aprovação, início de janeiro, que tem um grupo, né, de servidores capitaneada nesse processo pelo secretário Búrigo, nesse processo da desativação e até mesmo do desligamento desses servidores, que faz com que o Estado possa ir adiante do seu projeto principal. Secretário, a gente fica com uma dúvida, porque uma demissão de pessoas que são regidas pela CLT, ela tem custo, as pessoas vão receber, enfim, tem o aviso prévio, tem todos os direitos trabalhistas. Como o governo não quitou nem a folha de setembro ainda, há o risco de vocês demitirem essas pessoas e não pagarem os direitos trabalhistas? Ou, por outra, de onde vai sair o dinheiro para quitar esses débitos? Não, na verdade, a possibilidade zero, Rosane, de demitir sem pagar, né? Isso não existe a mínima possibilidade, como eu disse, quando se tem o respeito pelos trabalhadores. E esse aporte de recurso, ao mesmo como está sendo projetado para também a indenização dos dias de atraso, né, que são operações que a Secretaria da Fazenda já vem fazendo, até porque isso já tinha no orçamento e a projeção desde o seu início. Então, desde janeiro, nos meses subsequentes, já estavam previstos. E claro que isso não vai ser de imediato todos os servidores. Nós vamos fazer o desligamento por empresas ou companhias, aquelas que já vinham sendo planejadas, organizadas, e já tem até um plano de desativação dessas empresas. Começa pela qual, secretário? Porque a gente sabe que a Corag, por exemplo, a Procerg está com todo o sistema pronto para fazer o diário oficial apenas eletrônico e, no entanto, continua por decisão judicial imprimindo o diário oficial. Essa seria a primeira? Sim, o primeiro, Rosane, nós estamos ainda hoje, porque nós não temos ainda todas as informações da decisão do ministro Gilmar. Mas com certeza vamos começar por ela, até porque ela nos traz uma economia muito importante, né? O diário oficial é uma delas, mas nós temos outras possibilidades de engajamento de outros setores para que possa facilitar. Nós temos aquelas mais avançadas, a própria TVE, uma delas que tivemos várias reuniões e propostas, né, já que tinha sido encaminhadas. Então todas elas vão ser startadas esse processo. O que nós queremos é respeitar o direito de todos, mas com a agilidade necessária para a sua implantação daquilo que foi o objeto atingido. Pois é, secretária, a questão é exatamente essa. O que o senhor disse que agora vocês retomam todo esse processo? O que seria o passo a passo? O próximo passo depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, da análise dessa decisão, até para esclarecer aos servidores que estão nessa expectativa, daqui por diante, qual é o passo a passo do governo do Estado com relação a essas fundações?
Carolina, todas as empresas já estão cientes dessa desativação, até porque existe, como eu disse, tem um grupo trabalhando, e o que nós vamos fazer agora é acelerar esse processo, colocar mais servidores neste apoio desse grupo que está fazendo toda essa desativação dessas empresas, para que tenha a agilidade, como eu disse, necessária, sem atropelar, mas com a devida rapidez na sua desativação. Os planos já estão prontos, né? O que nos impossibilitou foi a liminar que nos impossibilitou em fazer essa desativação, mas todas elas foi dada a oportunidade e apresentado por seus presidentes ou seus representantes ou secretários de cada pastas, que nós vamos chamar para uma reunião para acelerar esse processo. A Corag, claro que como a Corag e algumas outras que já estão mais adiantadas, vão ser por elas que nós vamos iniciar esse processo. Secretário Fábio Branco, eu quero falar com o senhor também de um outro assunto, porque a Assembleia Legislativa ontem mais uma vez não teve quórum para votar projetos, e entre eles havia aquele da cedência de servidores para os sindicatos, e também não teve quórum na sessão da Comissão de Constituição e Justiça para tratar da autorização para a realização do plebiscito no ano que vem, junto com a eleição. O que está acontecendo com a base do governo, já que esse boicote, ele tem a participação também de integrantes da base, como é o caso do deputado Capuani, deputado que é do PMDB, não é nem de um partido aliado. Eu acho que primeiro, Rosana, é importante a colocação. Na CCJ não é o caso, né? Na CCJ é a oposição que não está nos deixando votar já há várias sessões, vários meses já, aquilo que nós entendemos. Primeiro o governo trabalhou na proposição da retirada do plebiscito, né, para dar um encaminhamento, não necessariamente já uma definição, até porque a Assembleia depois vai ter que votar o encaminhamento daquilo que o governo vai fazer. Não tendo êxito na PEC da retirada do plebiscito, nós encaminhamos então para que seja feito o plebiscito, e a oposição não está deixando a sociedade escolher e decidir, ou, principal, nesse processo, saber a realidade dessas empresas. Eu tenho dito em todos os locais, eu acho, e principalmente aí a grande audiência que tem a Rádio Gaúcha, o importante é que o governo está fazendo enfrentamento para salvar essas empresas. Todas elas têm muitas dificuldades financeiras, né? Tem muitas, ou seja, estruturais, ou seja, até mesmo financeira. Essa semana, segunda-feira, por determinação do governador, eu estive em Brasília tratando junto à ANEEL da CE, a situação calamitosa e muito complicada financeiramente, que é aquilo que nós estamos alertando. Se não fizer o enfrentamento e ter coragem de tomar essas decisões, o futuro é muito ruim. E o que o governador e o que o governo está fazendo é salvar essas empresas, claro, consequentemente, fazer com que o Estado tenha uma solução melhor aí para todos. E o plebiscito é o direito cidadão da democracia, e que a oposição não está deixando nós votar já há vários meses, e isso impossibilita bastante. Então, o que nós pedimos aí, que eu digo lamentável, por não ter dado essa possibilidade. E de ontem, dos sindicatos também, né, um projeto emblemático para nós, governo. Nós estamos nos equiparando, e eu sempre digo que nós respeitamos o trabalho dos sindicalistas, nós concordamos, aceitamos, nós estamos sempre dialogando, o governo está de braço, sempre de portas abertas para escutar e conversar, mas nós temos que nos equipar, nós temos que nos comparar até mesmo com aquilo que o governo federal já fez há muito tempo, e principalmente nós não achamos justo, né, na condição que o Estado do Rio Grande do Sul atravessa a maior crise da sua história, não tendo condições de pagar os salários em dia, não tendo condição de fazer investimentos em áreas estratégicas, como eu já disse aqui, e nós continuar pagando aí cerca de quase 40 milhões por ano para servidores, sindicatos não estarem na sua atividade fim, nós entendemos que é importante, precisamos fazer. Sim. Ou nós vamos ter coragem de fazer esses enfrentamentos, ou nós não vamos resolver. O que nós precisamos é uma união, entender que o Estado está doente e que nós precisamos somar os esforços para que nós possamos salvar esse paciente e que tem solução. Eu queria, Escola Só, eu sei que é importante, porque nós estamos muito próximos dessa solução. O entendimento e a ajuda de todos em prol da encontrar essa solução nesse período que nós estamos atravessando, mas que tem uma solução, somando-se a iniciativa agora das vendas das ações ordinárias e preferenciais do Banrisul, adesão ao plano de recuperação fiscal, a economia reagindo como nós estamos reagindo, nós vamos ter realmente um Estado recuperado aí num prazo médio, e principalmente naquilo que o governador sempre diz, um Estado
com vocação e atingindo 11,3 milhões de habitantes, que é a sociedade gaúcha. Secretário, muito obrigado pela atenção. Bom dia para o senhor. Obrigado. Estamos sempre à disposição. Secretário-chefe da Casa Civil.